Chegou mais um colega aqui. Mais um Boa Marcos. Noite. Seja bem-vindo, Marcos. Isso é uma grande... Eu sou aluno do professor Marco Raposo. Beleza, seja bem-vindo. Então nós estamos aqui com 3 Marcos, um Marco e mais uma Marli. Tá tudo com M hoje. Por enquanto é só letra E. Parece que acho que tínhamos uma trava que permitia apenas os M's participarem, hein? E todos MA, né? Ou melhor, todos MAR, né? Todos MAR, é mapa para todo lado. Temos um oceano de pessoas aqui, que sejam todos bem-vindos. Isso. Olha só, o Marcos Borges, eu já o conheço de outra data, ele participa de um curso que eu e outra pessoas damos aos sábados, mas, Marcos, você quer se apresentar para as outras pessoas que estão aqui, para te conhecerem, saberem quem você é, o que você faz? Ah, bacana. Bom, eu me chamo Marcos, com S no final, né? Um homem plural. Certo. E, bom, enfim, eu estou curioso em participar, mas para saber aí sobre a filosofia, né? Eu moro aqui em Osasco mesmo. Eu atualmente estou desempregado, mas eu era gerente comercial da área de recursos humanos e tudo mais. E, enfim, estamos em busca aí de uma nova oportunidade, de um novo desafio. Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu sou o Satyananda Apta, do Budismo Niskama Karma. Nós estamos na excelente companhia do Atmadeva, nosso amigo Marco Raposo, e da Marli Sanai Matsumoto Natali, que não por acaso é minha esposa, né? Ainda bem que não é por acaso. Bom, só para a gente começar a conversar então. Existem vários textos no budismo e eles são chamados de sutras. Também são chamados de aforismas. Seja como for, tanto sutra como aforisma, ninguém sabe muito bem o que é. Mas são textos simplificados que falam de uma filosofia em particular. Então, há um sutra dos menorzinhos que tem e que traduzem as principais regras do budismo. O Sutra da Roda do Dharma. E ele diz assim: tudo é insatisfação. Esse é o verdadeiro sofrimento. A causa da insatisfação é o apego. Essa é a verdadeira causa. Cessando o apego, cessa a insatisfação. Essa é a verdadeira cessação. O caminho para isso é a senda reta. Esse é o verdadeiro caminho. Então, este sutra, que é um dos menorzinhos do budismo, ele nos diz, em essência, tudo aquilo que Siddhartha Gautama, ou Buda, ensinou no seu primeiro discurso público, depois de ficar 40 dias meditando ao pé de uma árvore, que é conhecido como árvore Bodhi. Então, agora eu vou abrir um espaçozinho para não ficar falando muito, para que o Atmadeva deixe algum recadinho para nós ou comente isso que acabamos de dizer. Esse pequeno sutra que o Satyananda Apta nos recitou agora, trata-se justamente das 4 nobres verdades, né? Que eu vejo que é justamente a alma do budismo, né? O entendimento dessas 4 nobres verdades, desse sutra, todo o principal cerne, o principal conceito é a base, né, o fundamento da filosofia budista. Filosofia budista, né? Porque mais uma informação, assim como outros avatares, né, inclusive Jesus, né, o Buda, o Siddhartha Gautama, ele não criou uma religião, né, ele sistematizou uma filosofia, não é verdade? Muito bom. O Atmadeva sempre vem apresentando coisas muito lógicas, muito interessantes de nós refletirmos. De fato, vocês perceberão que os grandes avatares da história da humanidade
nunca inventaram uma religião. Nós não sabemos a respeito de Jesus, por exemplo, se ele tinha uma religião. Ele tinha, sim, uma fé imensa em Deus, que ele chamava de Pai, né? Mas ele não criou uma religião. Pela referência bíblica, ele teria criado uma igreja, que não é exatamente uma religião. E o Buda também não criou religião nenhuma. Inclusive, não há citações nas obras budistas que mencionem que o Buda tenha mencionado Deus. Ele falava dos problemas que temos nesta vida e não se perturbava muito em entrar em terreno pantanoso, que é atribuir todas as soluções que possamos ter para esta vida numa vida próxima ou num ser superior que ninguém viu, nem mesmo Moisés. Ok. Gente, já que estamos aqui com o Marcos, que está nos visitando hoje, vamos dar um preâmbulo sobre o budismo, né? O budismo, ele data de 2.600 anos atrás, talvez um pouco antes até, como afirmam alguns mestres do Tibete e do Japão. E ele surgiu quando um menino lá da Índia, que era príncipe, filho do rei Suddhodana, ele teve uma meditação e ele deu origem àquilo que se chama de budismo. Na realidade, o nome desse menino era Gotama e ele recebeu o título de Siddhartha. Gotama era o nome dele. Escreve-se Gautama, mas pronuncia-se Gotama. E Siddhartha é uma palavra em sânscrito que significa aquele que é pleno de poderes. Siddhis são poderes em sânscrito. Artha significa fartura. E ele também é conhecido pelo título de Buda. O título Buda significa que a pessoa é iluminada. Só isso. E vamos nos apresentar essa mocinha Eni, que se apresente, por favor, ao grupo. Fale um pouquinho de você, de onde você é, como é que você chegou aqui. Eu sou... Bom, meu nome é Eni, eu conheço o Marco lá do grupo da Kriya Yoga, né? Ok, bacana. Mas eu gosto bastante do budismo também. Eu já estudei alguma coisa do budismo. Eu não sou budista, né, para falar a verdade. Eu não sou nada. Eu pratico a Kriya Yoga e estudo os grandes mestres. É isso. Eu adoro os mestres. Seja bem-vindo, Eni. Eu adoro o Buda, né? Eu acho que o Siddhartha Gautama é um cara muito legal. Quando você fala que você não é nada, você atingiu o nível mais alto de percepção do budismo, que é chamado de Anatman. Eu acho que sou budista. O Anatman significa você transcender o seu eu, e aí atingir o nada, né? Então, a palavra Anatman, Atman sendo alma ou espírito, né? Anatman é você diluir esse conceito de alma ou espírito no todo, que é o um, e que seria o próprio universo, né? É muito interessante essa diluição, porque o Buda afirmava, tudo é um. E somos todos um se nós analisarmos um conceito do budismo que se chama originação dependente. Ou seja, o budismo afirma que nada surge sozinho, tudo tem que ter uma origem, e essa origem é dicotômica, ou seja, ela se fundamenta pelo menos em duas partes. Se nós pensarmos no ser humano, por exemplo, é preciso que haja um papai e uma mamãe para que a gente possa ter surgido. Se você pensar numa simples folha de papel, ela é composta de celulose, vários produtos químicos, branqueadores que tornam a folha branca e também algum tipo de cola que permita que todos esses elementos que compõem o papel se unam naquilo que chamamos de folha de papel. E a folha de papel tem um significado interessante no Oriente, porque em japonês, kami quer dizer papel, e também é o nome de Deus. Que interessante, né? Como é que nós analisaríamos isso? Se você olhar uma folha de papel, ela tem a frente e o verso. E acontece que ter apenas um verso deu nome a uma palavra aqui no Ocidente, universo, um só verso. E se você pensar em Deus, que é a energia, e a sua manifestação, que é a matéria, você tem o universo. E tem a folha de papel, que em japonês, kami significa papel,
e também significa Deus. Eu gostaria de algum comentário aqui do meu amigo Atmadeva. Começamos então a falar sobre originação dependente, e eu queria aproveitar esse gancho, abranger um pouquinho essa visão inicial, né, que é a originação, é a origem, o que traz o dependente, alguma coisa está ligada, alguma coisa gerou outra, né, e tudo é originação dependente, né. Eu estou aqui porque tive papai e mamãe, que tiveram o vovô e a vovó, dos dois lados, lado do papai e da mamãe. Hoje eu estou aqui, ó, com um copo com água. Essa água eu peguei do meu filtro antes de começar esse nosso encontro. O filtro foi vendido para mim por alguém. Esse alguém arrumou um emprego no mercado onde eu comprei. Esse mercado foi montado, foi comprado por um dono desse mercado que trabalhou, ganhou herança. Por algum motivo, confirmou ele para que ele viesse a ter esse mercado e assim por diante. E falei sobre o filtro. A água que eu peguei do filtro, ela foi tratada. Ela foi tratada em uma estação. Essa estação onde alguma pessoa trabalha que de alguma maneira arrumou esse emprego. Essa estação de tratamento que foi fundada ou foi montada ou criada, essa instituição por alguém. Isso é originação dependente. Muito interessante. Aliás, eu gosto de ouvir o Atmadeva porque ele só fala coisas interessantes. E uma coisa que saltou aos olhos aí enquanto ele falava é que é provável, aliás, eu diria que é mais do que provável, que sejamos todos irmãos. Se você cogitar que uma geração é medida em termos de mais ou menos 25 anos, se você cogitar que, de alguma forma, os nossos antepassados se cruzaram em algum momento do tempo, é como explica o Atmadeva. Tudo tem uma originação dependente e não conseguimos viver isoladamente dos demais. Teve um pensador chamado Disraeli que afirmava: o homem não é uma ilha isolada. Nós não poderíamos sobreviver apenas individualmente. Nós precisamos de todos que convivem conosco e até aqueles que nós não conhecemos e que participam da vida que temos. Se vocês observarem aqui atrás, eu tenho alguns livrinhos. Eu digo alguns porque eu sou cercado de livros por todos os lados, que nem uma ilha é cercada por água. Vocês estão vendo só a estante que está atrás de mim. Mas esses livros, cada um deles tem uma personalidade, alguém o escreveu. E de alguma forma eles cruzaram essas informações na minha mente, porque eu li a maioria deles, pelo menos, e alguns mais de uma vez. Ok? Então, esse tipo de percepção é que faz você ser quem você é. Você é um aglomerado de informações. A maioria delas, evidentemente, são herdadas de papai e de mamãe, e daqueles avô e avó, e aquelas pessoas mais próximas de nós em nossa infância. Mas o se tornar adulto é você ter a competência de pensar por si próprio. E ainda aqui temos a originação dependente. Quando pensamos que pensamos por nós mesmos, às vezes estamos reproduzindo pensamentos de outrem. Inclusive, eu pensei, não sei se é fato, mas imagino que seja, que eu tinha cunhado um lema de vida, que eu chamo aquele que não vive para servir, não serve para viver. Aí alguém falou para mim: não foi você que criou essa frase, o Gandhi já dizia isso. E eu adorei essa história, porque eu gosto muito de Gandhi, então pensar que ele tenha criado essa frase antes de mim foi maravilhoso. Só que aí surgiu um outro cidadão que falou para mim: não, foi você mesmo que criou essa frase. E eu perguntei: como é que ele pode saber se nem eu tenho certeza? E ele falou: por uma razão simples, é que servir em português, que é você prestar alguma atenção, algum atendimento a alguém, rima com a palavra serve, que significa ser útil, de alguma forma ter uma utilidade. Então, aquele que não vive para servir, não serve para viver, rima, produz um palíndromo,
produz um resultado capipaque em português, mas não em Gujarati, que é a linguagem do Gandhi. Então, isso aí serviu apenas para colocar mais uma gota de dúvida na minha dúvida eterna, que eu nunca encontro uma resposta suficiente. Então, seja lá quem for que inventou essa frase, vamos considerar que seja um mentor que tenha nos passado um ensinamento muito importante, e que nem é do budismo. Embora o budismo pregue a compaixão, que é uma forma de amor, na realidade foi Jesus que disse que aquele que queira ser maior dentre vós, que sirva mais. E é interessante isso, porque quando você se doa, quando você compartilha de si mesmo, quando você, amanhã, conversando com algum vizinho ou amigo, mencionar que esteve nesse hangout e que aprendeu uma ou duas coisinhas sobre o budismo, você está se aproximando do conceito que os judeus têm sobre Deus. A Cabala ensina que quando nós nos compartilhamos alguma coisa, nós estamos nos aproximando de Deus. Porque o pseudônimo de Deus, o nickname de Deus, é justamente o compartilhar. Ele criou o universo, sendo ele energia pura, ele criou a matéria, que é uma condensação dessa energia, para que nós, os seres viventes que aqui estamos, e milhares deles por aí, possam observar uma manifestação dessa energia de forma útil e prática. E assim nós temos o copo d'água do Atmadeva, esse elegante fone de... eu não sei se é de ouvido ou de orelha, porque ele é muito grande, que ele está usando, e por aí afora, esse travesseiro que está lá atrás do Marcão ali, enfim, os livros que estão atrás de mim, tudo isso surgiu de algum lugar, né? É muito interessante essa ideia do compartilhar. E aqui eu me lembro, e vou reportar a vocês, eu estava uma vez, não sei se indo ou voltando dos Estados Unidos, e no avião eu li a revista de bordo, que são revistas que são colocadas lá para você se distrair, se você não dormir durante a viagem. E nessa revista eu li um texto em inglês do Thomas Jefferson, que foi um dos fundadores da República Americana. E ele menciona lá uma coisa interessante. Ele diz algo sobre o direito autoral, e isso implica no compartilhar. Ele disse, se você está andando pela rua e dá uma de francês e põe embaixo do sovaco um pão, e cruza com outro francês que também tem a sovaqueira dele em cima do pão, e vocês resolvem trocar de pães, haja sovaco. Você fala, bom, eu comprei meu pão na padaria real, você comprou o teu pão na Pane Center, vamos ver que pão é melhor, vamos trocar, depois a gente troca uma ideia a respeito. Muito bem. Então você chegou nesse encontro com um pão e saiu desse encontro com um pão. Pode ser um pão diferente do original, mas ainda é um pão. Agora, se você encontrasse uma pessoa com uma ideia na sua cabeça e ela tendo uma outra ideia na cabeça dela, trocasse ideia com você, cada um de vocês iria para casa com duas ideias, porque você manteria a ideia original e seria uma ampliação disso, você também manter a ideia que o outro lhe sugeriu. E se você for dos que compartilham, olha que bênção o compartilhar, e você troque uma ideia sobre compartilhar com pessoas com quem você convive, surgirão terceiras e quartas e quintas e centenas de ideias. E mais para frente, quando você encontrar outra vez com aquele interlocutor, talvez você tenha uma tal ampliação na sua percepção da ideia original que possamos criar um novo mundo de concepções ali. E isso não seria possível se não compartilhássemos. Eu queria uma opinião a respeito aqui do meu amigo Atmadeva, por favor. Eu me recordei agora de uma passagem que é atribuída ao Buda. Eu vou dar uma mudadinha nela, eu vou usar algumas palavras do que a gente está conversando, e a passagem é mais ou menos assim. Ele fala sobre o compartilhar, né, e quando ele diz originalmente isso, ele fala sobre o compartilhar e sobre a compaixão. Mas a passagem ela é assim, ele diz, quando você tem uma vela, né, uma vela acesa, com aquela vela você acende outras velas. Então, a chama de uma vela acende outras velas sem que essa primeira vela perca a sua luminosidade, perca o calor que aquela chama gera.
Isso é o compartilhar. Isso é a compaixão. Muito bom. Esse rapaz sempre me surpreende. O que seria de nós se não houvesse uma pessoa que fizesse um compartilhamento tão útil das ideias que tem na sua mente, né? E isso é interessante, porque ele me lembrou de um fato importante. Muita gente procura o budismo para se libertar do mal. E não é só o budismo, eles procuram o cristianismo porque tem problemas e oram para que esse problema seja resolvido. E aqui a questão é a seguinte: o mal não existe, porque a escuridão não existe, ela não é mensurável. Se você conversar com um físico quântico, ele vai lhe dizer que a luminosidade, a claridade e a luz é mensurável. E ela pode até ter uma quantidade que se chama de fótons, que são pequenas partículas de luminosidade. Você pode medir a luz, você pode dizer se há mais ou se há menos luz, mas não é possível medir a escuridão. A escuridão é apenas a ausência da luz. Então não existe essa história do mal, de haver um aspecto negativo. Na realidade, nós é que temos o nosso livre-arbítrio e que às vezes pensamos errado, não alimentamos pensamentos construtivos e entramos em vibrações que têm pertinência e afinidade com padrões mentais menos elevados. Isso até me lembrou de alguma outra coisa que o Atmadeva mencionou, porque um dos ensinamentos do Buda, que tem tudo a ver com compartilhamento também, são, eu vou dizer, dois pensamentos. Tudo é um, o que explica essa história de nós termos essa originação dependente. E a outra coisa que o Buda diz é que o teu pensamento cria você. Você é aquilo que você pensa. Isso é importante, porque se você entra numa faixa de vibração positiva, você tende a encontrar em sua vida soluções positivas. Mas se você se permite ocupar sua mente com coisas negativas, há uma grande chance, infelizmente, de que você entre em sintonia com aquilo que não seja tão relevante nem tão construtivo para você. Pensar nisso de uma forma objetiva ajuda você a selecionar os pensamentos que você tem e a praticar aquilo que hoje em dia, na moderna psicologia, é chamada de higiene mental. Ou seja, ocupar o teu pensamento com aquilo que seja construtivo, com aquilo que transforme o mundo ao seu redor, ser você o portador da boa palavra, aquele que num grupo possa mencionar algo de útil, um conhecimento que possa permanecer com a pessoa através de um lema, de uma poesia, de qualquer coisa que possa ser útil. Eu tenho problemas de memória, eu tive um surto de AGD há muitos anos e esqueci quase 90% de tudo que eu sabia. Para minha sorte, eu tenho uma coelhinha, eu diria uma pata de coelho que dá sorte, mas eu chamo de coelhinha a minha esposinha querida, Marli, que me fez lembrar que eu conheço bastante coisa. Então, mesmo sendo um cara esquecido, eu ainda sei tantas coisas que as pessoas não percebem que eu sou um cara esquecido, né? Mas eu costumava antigamente, já que eu trabalhava, digamos que eu morasse ali próximo a São Paulo, mas não em Osasco, e que eu trabalhasse na Caixa Econômica em Osasco. Então, como todo dia eu tinha que dirigir o meu carro para chegar lá em Osasco, onde eu trabalhava, eu ocupava a minha mente enquanto dirigia, memorizando poesias. E eu sabia centenas de poesias, que infelizmente se apagaram da minha mente devido ao AGT. Mas isso não foi nada que eu pudesse evitar, e certamente contribuiu para eu me esforçar mais e tentar decorar outras poesias. E vou compartilhar uma com você, que é uma das que eu não esqueci. Não é uma poesia, mas é uma prosa poética. E ela diz algo interessante. Ela nos diz: um dia, que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites, para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos,
como bênçãos de luz. E foi uma poetisa simples, humilde do Brasil que escreveu isso. O nome dela é Alta de Souza, vocês talvez encontrem referência aí na internet. Então percebam que você pode ser aquela pessoa que leva uma palavra amiga, que ergue o outro, e que, ao contrário do que faz a maioria do nosso povo, como dizia o Tom Jobim dizia uma coisa interessante, ele dizia, o sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. Infelizmente, o nosso povo ou consegue tanto sucesso quanto você, e vocês convivem no mesmo patamar, ou ajudam pessoas que estão lá embaixo a subir, ou ele é tão mesquinho que ele corta o pescoço de quem subiu para ele parecer mais alto. E é uma pena que seja assim. Mas você pode ajudar a corrigir esse viés da percepção do nosso povo, porque existe muita gente boa entre nós, quando você, na presença de um grupo, você cita um provérbio, você cita um lema, você cita uma poesia, você diz uma palavra carinhosa e amiga, você dá apoio, você sustenta as ideias da pessoa, você a ergue, você compartilha. E eu gostaria até de ouvir algo mais a respeito do meu amigo que sempre me surpreende, que é o Atmadev. Vamos lá. Satyananda Apta não gosta que eu diga, ele fica bravo quando eu chamo ele de mentor ou quando eu o chamo de mestre, ele não gosta disso. Mas o que acontece, ele é um grande berço de conhecimento e para informação de vocês, ele é um dos maiores escritores do Brasil. Se nós juntarmos os livros que ele já escreveu, formarmos uma ponte, vamos daqui até a China, eu acho, se não passarmos de lá. Né? Mas eu queria aproveitar, eu percebi, se não estiver enganado, que o Marcos ele fez sinal umas 2 vezes, eu acho que ele quer comentar alguma coisa, eu acho que ele tem alguma pergunta, é isso, Marcos? Vamos lá, Marcão, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. É errado falarmos que algumas coisas na vida da gente já estão escritas? Ou isso, de fato, dentro da filosofia que a gente está aí, de repente, dialogando e tal, ou vocês que já são um pouco mais elevados aí, é errado falarmos que algumas coisas realmente possam estar já escritas, você tenha que passar, ou aquilo você, de fato, atraiu devido a um momento aí difícil, de baixo entusiasmo, você deixou se levar e tal, e acabou caindo nas armadilhas da vida. Marcos, você mencionou que nós temos um conceito mais elevado, mas eu só tenho um conceito mais elevado se eu subir num banquinho. Então eu vou pedir para o Atma comentar e depois eu comento. Eu te digo o seguinte, alguns minutos atrás, quando nós começamos o nosso bate-papo, nós usamos a expressão originação dependente, e nós começamos a dizer que todas as coisas estão ligadas, e a originação dependente nos mostra também que o que acontece conosco, o que se passa conosco, com todos nesse mundo, é uma sucessão de uma origem, uma sucessão de algo que se iniciou. Veja bem que há 2 respostas para a sua questão, Marcos. A primeira delas é a questão reencarnacionista, né? Que afirma que nós somos fruto de várias vidas que já ocorreram no passado e de que nós não temos lembranças para isso não atrapalhar o nosso afeto no momento presente. Suponha que você tivesse uma grande paixão na vida anterior e você viesse para esta vida ainda com uma lembrança dessa paixão. Então você teria uma vida um pouquinho menos satisfatória, porque você ainda carregaria amor para uma pessoa que ficou lá atrás. Então, apagam-se essas lembranças e você vem para cá com uma predisposição, baseado no que você vivenciou no passado, que pode ser alterada em função daquilo que você vivencia no presente. Agora, cabe aqui observar que existem 2 respostas. Há uma certa predisposição, que nós chamamos no budismo de lei do karma. Eu explico. Se eu bater uma palma contra a outra, você tem este som. Se eu der um tapa no meu ombro, o som é diferente.
Se eu bater na minha mesa, um terceiro som. Se eu bater num objeto de metal, um som mais diferente. Ou seja, a reação às ações que fazemos são sempre proporcionais ao ato que é feito. Então, se você perceber isso, você descobre que há, sim, uma continuidade de ações começadas anteriormente, que seria uma pré-determinação. Só que há também o fator cultural. Eu vou dar um exemplo bastante pesado, espero que vocês estejam à altura de me entender. Quando eu tinha 12 anos de idade, lendo um famoso yogi lá da Índia, chamado Vivekananda, que foi o responsável por trazer o yoga ao Ocidente, ele compareceu numa feira de religiões lá nos Estados Unidos e, pela primeira vez no Ocidente, houve uma palestra de uma pessoa qualificada falando sobre o yoga. E esse cidadão, que era discípulo de Ramakrishna, ele, quando morreu Ramakrishna, ele meio perdido, porque o mestre tinha falecido, ele fez uma espécie de retiro espiritual no Tibete. Andou pelos Himalaias. E ele encontrou lá, eu li isso quando eu tinha 12 anos, uma tribo, um clã, um povo, que ele conviveu com esse povo alguns meses e ficou admirado da presença espiritual desse povo, da evolução espiritual que eles expressavam em seus atos, até o momento que ele descobriu que eles praticavam a poliandria. Então eu quero perguntar a algumas pessoas aqui. Marcos, você sabe o que é poliandria? Eu não. Ok. E a Eni, você sabe o que é poliandria, Eni? Não, mas eu imagino que talvez seja adorar vários deuses, sei lá. Ok, então vamos explicar o que é poliandria, que eu também aprendi isso aos 12 anos. Poliandria é o aspecto feminino da poligamia. Poligamia é um homem com várias mulheres. Poliandria é uma mulher com vários homens. E quando ele descobriu isso, Vivekananda, lá naquela tribo, ele ficou chocadíssimo e procurou lá o mentor dessa civilização e falou para ele: como que vocês praticam esse crime social que é a poliandria? E o velhinho, que era vamos dizer assim, o mentor daquela tribo, falou para ele: por quê? Você veio da Índia, né? Lá na Índia vocês não praticam a poliandria? E aí foi a vez do Vivekananda. Não, imagine se nós praticamos um crime social desses. E aí foi a vez do velhinho se chocar. Como vocês são egoístas. Bom, então vocês vejam que são critérios diferentes de civilizações diferentes que criam aquela amálgama social da qual somos frutos, como tão bem afirma o Atmadeva quando ele lembra da originação dependente. E passaram-se 30 ou 40 anos sem que eu visse essa palavra pela segunda vez. Até que um dia, quando eu morava em São Paulo, perto da Avenida Lins de Vasconcelos, lá no Cambuci, eu estive numa dentista e, por força de ter chegado um pouco antecipado ao momento da consulta, eu dispus de várias pilhas de revistas para examinar. E eu peguei uma das revistas que se chamava Marie Claire. E folheando uma dessas revistas, nem sei se ela ainda existe, eu li um artigo sobre a poliandria. E foi o segundo artigo, a segunda vez que eu vi essa palavra na minha vida. Só que agora, adulto, eu não era mais um menino de 12 anos, eu li todo o artigo e lá havia opiniões de sociólogos e de psicólogos a respeito da poliandria. E conta-se lá, nesse artigo, a história de uma moça que se casou com 7 irmãos, da mesma família. Nossa. Gulosa, né? Bom, e aí o que acontece? Mais ou menos. Tem gente que é otimista. Muito bem. Então, nessa entrevista, o psicólogo e o sociólogo analisavam o seguinte: nessa civilização, as crianças têm um equilíbrio emocional melhor do que nos povos ocidentais. Por quê? Porque o grande drama da educação no lar é a ausência do pai. Ele sai para trabalhar,
É a mamãe que cuida de tudo, ela é multitarefa, ela cozinha, ela cuida da roupa, ela trabalha fora às vezes e também educa os filhos, mais do que o pai, porque o pai está mais ausente do que a mãe. Nessa civilização, esse problema não existe, porque se tem lá 7 pais, haverá sempre algum que está próximo da criança, porque tem um excesso de pais, né? Então a criança fica mais equilibrada nesse particular. Outro detalhe importante é que as pessoas são diferentes, elas têm mapas dentro de si que refletem o mundo como elas pensam, e esse mapa é diferente de pessoa para pessoa. Então haverão homens mais amorosos, outros menos, pessoas mais secas, outras mais, digamos assim, que gostam mais de se expressar. E, evidentemente, essa criança, tendo 7 pais, ele terá uma grande dose de, vamos dizer assim, de variedade para satisfazer o seu conviver em família. Se um pai for meio seco, o outro será mais agradável. E como lá ninguém sabe quem é o pai, porque são 7 homens para uma só esposa, então todos tratam as crianças igualmente, porque ninguém sabe se é filho dele, né? E esse amor permite essas crianças crescerem muito equilibradas. E o sociólogo disse nessa reportagem que essas crianças crescem em lares ricos, porque são 7 pais a trazerem a contribuição salarial para aquela mesma família. E a maioria deles vão estudar na Inglaterra, em Oxford. Ou seja, um recurso financeiro que eu não teria. Eu não poderia mandar meus filhos para Oxford. Não sei vocês se poderiam, mas considerando esses valores de que não há ausência do marido, porque sempre sendo 7 alguém estará por lá, considerando o valor, o fator que todos eles contribuindo não haverá tantas necessidades financeiras na família, talvez um seja compreensivo, o outro carinhoso, sei lá, ela tem um farnel de escolhas aí maior do que aquela que casa com um cara só. Se esse só for um chato, aguente se for capaz. E eu gostaria de um comentário a respeito, principalmente do Marcos, depois, mas primeiro do Atmadeva, porque eu mencionei aqui vários fatores. Primeiro, há sim uma certa predestinação, se for considerado dois aspectos, o reencarnacionista e o aspecto kármico. Há também a escolha pelo livre-arbítrio. Você, por exemplo, se tua mãe tivesse casado com outro homem que não esse que é teu pai, tua cara seria como? É uma boa pergunta. E outra questão é que você tem o livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Quando você chega numa bifurcação do caminho, você escolhe a profissão que você vai ter, que emprego você vai aceitar, como é que você vai investir o seu dinheiro, como é que você vai investir o teu tempo, como é que você vai investir o teu pensamento. E então, o Marcos percebeu que há uma resposta plurivalente aí, porque ela tem vários aspectos. Agora vamos ao comentário do Atman e depois passamos a palavra ao Marcos, para que ele diga mais ou menos se nós atendemos a necessidade dele. Isso. Bom, veja só. Nós dissemos há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, teu pensamento cria você. Você é aquilo que você pensa. Veja, algumas vezes estou voltando para casa do trabalho e eu penso assim, bom, assim que chegar em casa eu vou ler um livro, como alguma coisa e vou dormir. Assim que eu chego aqui em casa, quando eu vou preparar a minha comida, eu ligo a televisão, vejo que está passando um programa interessante e eu mudo a minha programação. Ao invés de comer e ir dormir, eu assisto aquele programa, às vezes isso puxa mais programas, às vezes isso me faz lembrar de uma coisa, me dá uma ideia e eu vou escrever ou fazer alguma outra coisa. Então, a minha programação, a sua programação, ela é mudada de acordo com o que acontece com você no dia a dia, de acordo com o que você vive, com o que você vivencia, né? E lembrando mais uma vez, teu pensamento cria você, você é aquilo que você pensa, você atrai e gera o seu mundo. Então, existe uma programação? Existe. Assim como existe o meu pensamento do que fazer, do seu pensamento do que fazer quando chegar em casa, quando chegar no trabalho. Mas as condições do que você vivencia, do que você aprende,
podem te levar a alterar o que você estava predisposto a fazer, o que era a sua programação. Ficou legal, Marcos? Não, bacana. Eu gostei muito aí das explanações aí. Só a questão daquela família onde a mulher tem vários maridos, é isso? Ali provavelmente então um divórcio é difícil acontecer, né? E tendo um problema com o marido, o outro acaba talvez apaziguando, resolvendo a situação. Financeiramente falando, também acredito que não tenha muitos problemas. Na educação dos filhos e tudo mais, né? É interessante. É interessante. Uma coisa interessante, né? É comum nós dizermos o seguinte: o amor é o maior sentimento que existe. Assim como é comum dizermos, mas que absurdo, como aquela pessoa pode dizer que ama mais do que uma pessoa? É verdade, mas é possível? É possível. Você, por exemplo, Marcos, eu estou falando com o Marcos, que está desempregado nesse momento, mas não por muito tempo. Você tem filhos, Marcos? Você é casado? Olha, eu fui casado há 13 anos. Tive uma filha de 7 anos hoje, ela tem 7 anos. Fui ter filho com 40 anos de idade, hoje eu estou com 47. Eu estou divorciado há 3 anos. 1 ano e meio depois, acabei me relacionando com uma outra pessoa que, por pouco tempo, a nossa relação, estávamos quase nos desligando e, por final, aconteceu aquilo que eu até coloquei em prática e a pergunta, poxa, será que isso já estava escrito? Ela engravidou. Hoje eu tenho um menino de 8 meses. Ok, então vou fazer umas observações. Não é algo que eu escolhi, não é algo que eu queria, apesar de dizermos assim, poxa, mas é um nascimento, né? É uma criança, não é algo que a gente possa dizer, poxa, mas isso não é bom para mim. É bom, claro, mas eu digo, o planejamento, aquilo que a gente realmente programa na vida da gente, às vezes foge do seu controle, entendeu? Lógico, não estou querendo dizer que ela fez filho sozinha, não é isso. Mas houve uma opção de minha parte naquele momento, do ato irresponsável ou de falta de cuidado, não sei, de escolher que aquilo não acontecesse, né? Hoje você tem vários recursos, na verdade. É verdade, Marcos. Agora, a atenção do que você disse é interessante. Ela acabou permitindo a gravidez. Enfim. Isso. E hoje é uma grande responsabilidade que eu tenho o resto da minha vida. Perfeito. Veja que o Atma já deu uma boa explicação de ele chegar em casa com um planejamento prévio e ter que alterar esse planejamento em função do que aconteceu com ele ao chegar em casa. Então, muitas vezes, aquilo que a gente premeditou ou teve a intenção inicial acaba por se alterar em função de fatores outros que entram em ação naquele momento. Mas eu chamo a atenção aqui para que você perceba que você amou aquela primeira mulher e com ela teve uma filha que eu tenho certeza que você também ama. E você amou aquela segunda mulher e com ela teve esse filho que, como você disse, não foi planejado, mas como você é uma pessoa consciente e adulta, você saberá amar também, mesmo que não tenha sido tão previsto. Então, se você pôde, nesses 7 anos que você mencionou, amar 2 mulheres e amar um casal de filhos, é óbvio que podemos amar mais de uma pessoa de cada vez. Não significa que nós vamos sair por aí e bancar os polígamos e arranjar um monte de mulheres e haréns, nem somos árabes, não é? Mas, de qualquer forma, saiba que é possível amar sim, porque há vários tipos de amor.
Os gregos situavam 6 tipos de amor, né? Havia o amor ágape, que é o amor universal, o amor de amizade. Havia o amor eros, que é o amor sexual. Havia um amor que eu não me lembro o nome agora, que era o amor pelos cães, pelos gatos, pelos bichinhos. Enfim, a coisa é tão complicada e tão densa que quando Jesus disse que nós deveríamos amar o nosso próximo, as pessoas entendem que devemos amar as outras pessoas. Mas não foi isso que ele disse. Porque as outras pessoas são nossas semelhantes. Os próximos são os animais, são as plantas, é o ambiente em que vivemos, porque não são semelhantes a nós, mas estão próximos a nós. Cuidar da mamãe terra é amar o nosso próximo. Agora, nós estamos, infelizmente, no nosso minuto fatal, aliás, já passamos do horário, tem gente que tem esse vício de trabalhar à noite, né? Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo Atmadeva, para que ele faça uma chamadinha a respeito do nosso curso de formação de ascetas, e a gente vai encerrando, e eu gostaria que cada um de vocês, que o próprio Atma passasse a palavra, para que você se despedisse do grupo logo depois que ele terminar a preleção dele. Com a palavra, Atmadeva. Muito bem. Eu vou colar aqui, vai aparecer para vocês aí. E um link, tá? Na verdade é mais do que um link. Esse link, ele aponta para informações do nosso curso de formação de ascetas budistas, né? Eu recomendo fortemente esse curso. Se você gostou, se achou interessante isso que a gente estava conversando aqui, né? Saiba que quem participa do curso se aprofunda nesses assuntos e em muitos mais. Ok, parece que congelou a imagem do Atmadeva. Então eu vou tentar fazer com que vocês se despeçam aqui do grupo, porque nós estamos encerrando. Primeiro começamos com o Marcão lá. Vamos, Marcos. Bom, eu só tenho que agradecer aí o momento, né? Me desculpa aí se de repente eu lancei uma pergunta que pudesse tomar o tempo aí do bate-papo, mas enfim, eu realmente queria conhecê-lo. O Marco é meu professor de inglês, né? Mas é uma pessoa que também gosto muito dele, da forma como ele conduz assim, as aulas e como pessoa e tudo mais. Ok. E obrigado pelo senhor ter me explanado aí coisas que realmente são bacanas de ouvir, de tentar entender, até de assimilar melhor alguns problemas que a gente vem vivenciando, mas a gente tem interesse também em conhecer mais. Obrigado, Marcos. Eu tenho interesse. Observe que você não nos interrompeu, pelo contrário. A participação de vocês é que faz o Hangout ter algum valor, tá? Eu que te agradeço. Agora eu passo a palavra para a Eni, para se despedir do grupo. Pode falar. Obrigada, eu gostei também. Eu já vi, né, outras palestras que vocês deram. Eu acho interessante mesmo. Tá? Mas como eu estudo várias linhas, eu também não tenho assim, uma opinião formada sobre tudo, sabe? Ok, Então, Eni. Você pode, nós temos lá num daqueles links que o Marcos Raposo publicou, você tem acesso a livros gratuitos sobre o budismo. Procure entrar lá e baixá-los, tá? E agora eu agradeço a tua presença aqui, a tua participação, passo a palavra para o Marco e depois vou me despedir da Marli também. Isso, Atmadeva, não estou te ouvindo falar. Teu som não está saindo. Bom, como o som... Ele não está ouvindo, hein? acho que ele não está ouvindo. Como o som do Marco não está chegando aqui, eu vou passar a palavra para a Marli para que ela se despeça do grupo. Boa noite a todos. Olha, foi muito bom. A gente nessas aulas sempre tem coisas interessantes para aprender. E hoje também foi uma aula com bastante aprendizado. Gostei muito. Obrigada. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Vou devolver a palavra ao Atmadeva já, porque talvez eu não esteja ouvindo, mas vocês talvez estejam. E, de qualquer forma, essa gravação será editada e colocada outra vez na internet,
no YouTube. Vocês poderão rever tudo que foi dito, inclusive a si mesmos, né? E poderão compartilhar com seus amigos. Obrigado pela presença de vocês e passo a palavra ao Atma Deva, porque talvez vocês o estejam ouvindo, embora eu não esteja.